tá? Se vocês puderem dar um retorno aqui pelo chat, se estão conseguindo me ver e ouvir bem, eu agradeço, tá bom? Bom, tranquilo. Então, vamos lá. Gente, só para recapitular, né, na aula passada eu estava trabalhando com vocês Sócrates, certo? E lembrando que quando a gente trabalha Sócrates, a gente está trabalhando um dos pontos principais do pensamento grego, tá? Na verdade, tudo que a gente tem trabalhado aqui já apareceu na prova do Enem nos últimos anos, tá? Quando a gente fala de pré-socráticos, que a gente viu presencialmente, depois a gente concluiu esse conteúdo por aqui, a gente está falando de algo que já caiu várias vezes na prova do Enem. Quando a gente fala de Sócrates, a gente está falando de algo que caiu uma vez, tá? Até o momento a gente tem uma questão sobre Sócrates, duas talvez, mas se não me falha a memória é uma só. Mas quando a gente fala do conteúdo que a gente vai ver hoje, que é uma sequência lógica, né, do que a gente está trabalhando, que é Platão, aí a gente já está falando de algo que caiu várias vezes desde que a prova do Enem surgiu e principalmente de 2009 para cá, desde que ela tomou o novo formato, incorporando então conteúdos assim de filosofia, de sociologia e tal. Tá? Na aula passada, eu lembro que eu finalizei contando para vocês a respeito da morte de Sócrates, né? Do julgamento pelo qual ele passou, ele acaba sendo condenado à morte e eu fiquei de dar um fechamento, né? Eu tive até um problema de conexão, acabei caindo aqui, né? Esse tipo de coisa que eventualmente pode acontecer e a gente tem que ter um pouco de paciência, tá? Então eu queria retomar daí, né? A gente faz essa passagem de Sócrates para Platão hoje, falando da morte de Sócrates. Gente, eu tinha comentado com vocês, tá? Que Sócrates não escreveu nada, né? Que ele tinha um pensamento ágrafo, que a filosofia dele é ágrafa, ou seja, sem escrita. Ele simplesmente dialogava, escolhia pessoas com as quais ele estabelecia diálogos a respeito de temas, como a gente viu, relacionados à ética, à moral, à política, né? A própria natureza do conhecimento. Então, tem diálogos de Sócrates em que ele pergunta o que é o conhecimento, mas o pensamento dele é ágrafo. Então, quem registrou o pensamento dele foi Platão, que acaba sendo seu principal discípulo, e é por isso que a obra de Platão se dá na forma de diálogos, né? Eu lembro que eu tinha comentado isso com vocês também aqui, tá? Então tem diálogos bem famosos. Tem um diálogo de Platão chamado Teeteto, né? Eu vou colocar aqui para vocês no chat. Dois Es, né? Teeteto. É um menino chamado Teeteto, né? Que Sócrates chama para conversar e a pergunta central é: o que é o conhecimento, né? É um dos diálogos mais interessantes. Tem a República, né, que é a obra mais conhecida de Platão e que também vai trazer Sócrates como personagem principal, estabelecendo diálogos, e a República de Platão tem como tema a justiça. Então, é Sócrates perguntando ali aos seus interlocutores o que é a justiça, né? E por aí vai, tá? Então, a gente tem que ter essa noção. Então, tem uma passagem de Sócrates para Platão que é uma passagem assim tão dada, né? Tão estreita que tem muita gente que defende uma tese até, inclusive, de que Sócrates nunca teria existido, né? De que na realidade Platão criou Sócrates como um personagem dele para poder falar certas coisas sem precisar assinar embaixo, né? Porque de repente isso era perigoso, né? A atividade filosófica acaba sendo perigosa dependendo da época em que se vive. Vale lembrar que o próprio Sócrates, se existiu, acaba sendo julgado e morto, né? Outros dizem que essa tese é absurda, que Sócrates existiu mesmo, e nós até temos registros assim de Sócrates por outros caminhos além de Platão. Eu acho que isso é importante falar para vocês também aqui, tá? Quando a gente fala de Sócrates, gente, a gente está falando de Platão como alguém que registrou a existência dele, suas principais ideias, mas, por exemplo, a gente teve um outro discípulo de Sócrates que acabou não se tornando exatamente um filósofo, né? Mas acabou se tornando um historiador, que se chamava Xenofonte, com X, tá? Xenofonte. Estou colocando aqui no chat para vocês, tá? Então Xenofonte acaba sendo discípulo e acaba também descrevendo Sócrates, também acaba falando alguma coisa a respeito dele, tá? Outra coisa bem importante para vocês saberem é que nós tivemos um teatrólogo, um comediante da época de Sócrates. Vale lembrar, Sócrates viveu no período clássico, século V a.C., portanto, né? Século de Péricles, século da democracia, é o século de apogeu da filosofia na Grécia, mas é o século do apogeu de várias outras coisas também, né? Algumas das quais eu também já tinha comentado. Quando a gente fala do século V, quando a gente fala desse que é conhecido como período clássico, como um período de
grande apogeu do mundo grego, da Grécia Antiga, né, como civilização. A gente está falando do apogeu da filosofia, a gente está falando do apogeu da história, né, com Heródoto, Tucídides. A gente está falando do apogeu da medicina. É aí que a medicina grega vai ganhar os seus contornos com Hipócrates, né, que viveu nessa época. Então, vocês que forem fazer medicina, quando forem se formar, vão fazer um juramento, né, de Hipócrates e tal, né, que até hoje é uma tradição para o meio médico aí, em boa parte do mundo, em grande parte do mundo, tá? É o apogeu também do teatro. Então, Sócrates viveu na época do teatro no seu ponto culminante. E havia um teatrólogo chamado Aristófanes, tá? Aristófanes, que ele era mais um comediante. Vocês lembram das aulas de literatura ou coisas assim, né? Aristófanes, estou colocando aqui no chat também para vocês, tá? Que a gente tinha as tragédias, a gente tinha as comédias, a gente tinha as tragicomédias que misturavam as duas, e geralmente as tragicomédias acabavam com um final feliz, né? Então, esse tipo de conhecimento também é importante, tá? E no que diz respeito às comédias, a gente tem Aristófanes, então, como um nome bastante forte. E ele escreveu uma peça satírica chamada As Nuvens. As Nuvens. Estou escrevendo aqui para vocês. Então, anotem aí, anota na beiradinha do livro, anota num papel. É super importante que vocês peguem esses dados e registrem eles de alguma forma, tá? Aristófanes escreveu uma peça teatral satírica chamada As Nuvens para ridicularizar Sócrates, né? Porque Sócrates realmente era um cara esquisito, ele vivia... muita gente olhava para ele como se ele fosse um mendigo, outros achavam que ele era um sofista até mesmo, né? Confundiam ele com aquilo que ele combatia, mas ele tinha um modo de vida assim muito, muito excêntrico, né? É uma figura muito estranha no panorama da cidade, né? A gente tem que imaginar Atenas como uma cidade de gente assim muito engomadinha, né? De generais, é uma cidade de intelectuais, é uma cidade de grandes artistas, né? De grandes pensadores de outras áreas, de gente que estava mais assim dentro de um certo padrão de comportamento e de estética, assim, e Sócrates apareceu como uma figura meio bizarra naquele meio, né? Então Aristófanes fez essa peça chamada As Nuvens para ridicularizá-lo. Dizem vários autores da história da filosofia que foi a partir dessa peça do Aristófanes, As Nuvens, que se consolidou esse estereótipo do filósofo que nós temos até hoje, tá? Essa imagem do filósofo como alguém que está sempre com a cabeça nas nuvens, né? Justamente por aí o título da peça. O filósofo como alguém que não está muito conectado nesse mundo aqui, que está sempre meio viajandão, que tu faz uma pergunta para ele, ele vai falar umas coisas meio sem sentido, assim como resposta. E na realidade, gente, isso é um tremendo de um estigma, isso é um tremendo de um preconceito, tá? Porque quando a gente olha para os grandes pensadores da humanidade, a gente percebe que os grandes pensadores da humanidade foram pessoas que estavam muito conscientes do seu tempo e do seu lugar, muito conscientes daquilo que eu chamo de contexto. E muitos vão lutar contra problemas verdadeiramente concretos do seu tempo, e vários vão perder a vida lutando contra essas coisas, que é o caso do próprio Sócrates, inclusive, né? Então a gente poderia até colocar isso como um objeto de reflexão. Eu, pessoalmente, acredito. Essa maneira de Aristófanes olhar para Sócrates, essa maneira que se consolida de ver os intelectuais, de ver os filósofos como pessoas desconectadas da realidade, é um tanto quanto preconceituosa, né? Porque, realmente, se a gente para pensar nos iluministas, muito conectados na política, na problemática política do seu tempo, se a gente pensa num Thomas Moros, lá no século XVI, que escreveu a Utopia contra o absolutismo do Henrique VIII e que também acabou sendo decapitado por conta disso, né? Na realidade, a gente precisa ter uma noção, né, sobre essas coisas, né? Isso sempre pode estar ali presente nas questões. Mas vamos lá. Já que Sócrates morreu, então, defendendo certas coisas, combatendo os sofistas, tentando fazer de Atenas uma cidade melhor, mais justa, mais ética. A ética é um ramo da filosofia que se preocupa com o bem comum, lembrando disso, e é um ramo da filosofia que começa justamente com Sócrates, começa justamente a partir dessa atividade dele, né? E ele acaba sendo acusado de 3 crimes, tá? Eu lembro que eu falei para você sobre esses crimes na aula passada, né? O primeiro crime dele era a impiedade, que era uma espécie assim de ateísmo, né? Eu tinha explicado para vocês, lembram? Né? O segundo crime. Então, era crime ser ateu em Atenas, né? E não era o caso de Sócrates, ele não era ateu, né? Ele justamente acreditava nos deuses e acreditava que, ao fazer o que fazia, estava até mesmo executando uma tarefa que os deuses haviam dado a ele. Uma ideia de missão divina, né? Que ele tinha para cumprir. A segunda acusação que foi feita contra ele foi
a acusação de tentar introduzir novos deuses, né? E foi por essa parte aqui na semana passada que a internet começou a cair, né? Que eu tive uma dificuldade e a gente acabou encerrando. Sócrates é acusado de ateísmo por um lado e por outro de introduzir novos deuses ou tentar introduzir novos deuses ao culto local. Na realidade parece contraditório isso, mas são acusações feitas por pessoas diferentes. Então, Sócrates foi acusado por 3 cidadãos diferentes, por crimes diferentes, tá? Quando ele é acusado de introduzir novos deuses, na realidade é porque os conceitos aos quais ele estava ajudando as pessoas a chegarem foram confundidos com tentativas de novas divindades. Isso fica claro com um exemplo bem prático que eu acho que eu também acabei falando já, tá? Quando se perguntava para um ateniense qualquer o que é justiça, eventualmente ele podia, ou melhor, geralmente ele podia responder: justiça é uma coisa que a deusa Atena nos dá. E Sócrates, conduzindo esse tipo de diálogo que ele fazia com que o conceito de justiça se desvinculasse da deusa Atena e aparecesse como um produto da racionalidade humana, né? E aí os gregos, os atenienses em geral, não conseguiam ver os conceitos, as virtudes desvinculadas de alguma divindade, da oferta de alguma divindade. Então, Sócrates, apesar de ser um cara que acreditava nos deuses, ele estava tentando entender e estava tentando fazer as pessoas produzirem uma definição de justiça, por exemplo, mais antropocêntrica, né? Mais feita pelo próprio homem, mais vinda da racionalidade do ser humano. E isso foi confundido com a tentativa de colocar novos deuses, na medida em que muita gente lá se perguntava: tá, mas espera aí, se o conceito de justiça não é necessariamente o que a deusa Atena dá para nós, qual é o Deus que está dando justiça na cabeça de Sócrates, né? Segundo ele. Então, não conseguiam ver o conceito de uma forma antropocêntrica, tá? Como um crítico da sociedade daquela época, ele não se enquadrava em nenhum padrão. Exatamente isso, né? E isso acaba acontecendo em várias épocas, quando a gente para olhar a biografia de várias pessoas que marcaram a história, que sofreram por isso, né? E eu acho que sempre cabe a gente colocar Sócrates em paralelo com outras pessoas que, em diversos campos, acabaram modificando padrões e costumes e tal e coisa. Então a gente para pensar. Lembram do exemplo? Quando a gente pensa em Sócrates mesmo, quando a gente pensa em Jesus Cristo, entendido Cristo aqui como um personagem assim histórico, tá? Quando a gente pensa em Joana d'Arc, quando a gente pensa em Gandhi, Mahatma Gandhi, quando a gente pensa em Martin Luther King, né? Tem muitas coisas em comum entre essas 5 pessoas. Para pegar só 5 exemplos, né? São pessoas que não se enquadravam, que criticavam muito as suas respectivas sociedades, os valores, né? Criticavam a moral para tentar chegar na ética. Então, nem sempre ética e moral são coisas que coincidem. A moral são os costumes, os valores que uma sociedade estabelece e segue, né? E vai reproduzindo. Mas nem sempre esses valores morais vão conduzir a sociedade ao bem comum. E aí, para conduzir a sociedade ao bem comum, muitas vezes é necessário lutar contra determinados valores que estão arraigados, né? Determinados modos de pensar que estão arraigados. Então, quando Luther King lutava contra o racismo, né, por exemplo, ele estava confrontando os valores da sociedade em que ele vivia e acaba perdendo a vida por conta disso. E o mesmo acontece com vários outros indivíduos na história. Eu acho que esse tipo de reflexão, esse tipo de ponderação é muito interessante para vocês colocarem numa redação, dependendo do tema que apareça ali para vocês, né? Por exemplo. Então, isso é fundamental. Bom, e o terceiro crime que Sócrates foi acusado, que foi o mais grave de todos, foi o crime de corromper a juventude. Era uma escola sem partido da época, entendeu? Era mais ou menos isso, tá? Então, ele está lá corrompendo a juventude, fazendo os jovens se rebelarem contra os costumes, se rebelarem contra os valores, estava fazendo os jovens contestarem seus pais, porque o menino que dialogava com Sócrates, daqui a pouco ele chegava em casa, olhava para o seu próprio pai e pensava: meu pai é um canalha, meu pai paga sofista para ensinar ele a mentir, para ensinar ele a manipular as palavras, para ensinar ele a praticar demagogia no espaço público, entendeu? E houve um choque, né? E os pais perguntaram, como até hoje os pais perguntam, quando os filhos estão um pouco mais rebeldes, né? Quem é que está colocando essas ideias na tua cabeça? Alguma coisa assim, com quem é que tu está andando, né? Que os pais às vezes pensam que a gente é idiota e não consegue chegar ao raciocínio crítico assim por conta própria. E foi o que aconteceu ali também em Atenas. Então,
E os meninos estavam adorando Sócrates, ele já estava tendo muitos e muitos seguidores reais, né? Não é seguidor de rede social, é gente que andava com ele pela rua, andava com ele junto, estava sempre com ele por aí, né, dialogando, foi se formando um grupo grande, e esse grupo grande de jovens que começam a seguir Sócrates incluía jovens da elite, como era o caso do próprio Platão. E é claro que, como Sócrates era um indivíduo cujas práticas filosóficas confrontavam as coisas que a elite estava fazendo politicamente, né, evidentemente isso acabou incomodando, ele se tornou uma pedra no sapato dessas elites, e acaba sendo então condenado à morte por esses 3 crimes. Ele vai se defender brilhantemente, tá? Lembrando que nessa época não tinha advogado, eu tinha explicado isso na aula passada, então cabia ao próprio cidadão que estava sendo acusado de algo se defender, e ele se defende brilhantemente, e é justamente nessa defesa, autodefesa que ele faz, que aparece toda a história que eu contei para vocês. O que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo aquilo, chamando os jovens para dialogar contra os sofistas e por que é que ele era contra os sofistas. Então, tudo isso vai aparecer nessa autodefesa dele, nesse discurso dele em sua própria defesa. E isso está registrado numa obra de Platão também. Vou colocar aqui para vocês. Gente, essas obras são de domínio público, né? Todo mundo aí sabe que depois de 70 anos, né, uma obra qualquer perde os direitos autorais, perde o copyright. 70 anos depois da morte do autor. Então é claro que Platão já morreu há muito mais que 70 anos. Então as obras de Platão são de domínio público, vocês podem achar na internet e tal, inclusive essa daqui, que é uma obra curtinha que se chama Apologia de Sócrates, né? Que na verdade Platão está narrando o discurso de Sócrates, a autodefesa dele, tá? Então quem quiser dar uma espiadinha, não é uma obra longa, dá para ler assim bem rápido, né? E ter uma noção mais clara. Bom, apesar de se defender brilhantemente, Sócrates acaba sendo condenado a beber veneno, a beber uma taça de vinho misturado a um veneno chamado cicuta, né? Um veneno altamente letal, dá num arbustinho assim e tal. Só que acontece uma coisa interessante, tá? Só para a gente ter o desfecho aqui. Uma coisa interessante que é a seguinte: Sócrates é condenado, recebe a sua sentença, mas não vai ser executado imediatamente. Ele vai ficar uns dias preso, aguardando o cumprimento da sentença, porque Atenas, no momento em que ele foi julgado e condenado, estava passando por um ritual anual religioso de purificação, e nesse período não se podia executar ninguém. Tinha que esperar passar esse período, que era um período festivo, assim, né, religioso. Outros dizem que é porque o governante não estava na cidade e na presença do governante é que tinham que acontecer as execuções, então tinham que esperar o governante voltar, né? Não se sabe com certeza absoluta, né, com 100% de certeza o porquê, mas o fato é que ele fica alguns dias esperando para tomar o veneno, ficar na cela, e nesse período ele tem novos diálogos e muito fecundos até com os seus discípulos que vão lá visitá-lo, que vão lá ficar com ele no cárcere onde ele está. E como ele tinha discípulos jovens, poderosos, né, que vinham de famílias ricas, os discípulos até elaboraram um plano de fuga para Sócrates, né? E na hora H Sócrates disse, não. Ele disse, eu não vou fugir. Ah, mas é fácil fugir, a gente suborna os guardas, tem um barco te esperando, tu termina a tua vida numa outra cidade longe de Atenas, né? Porque essa condenação foi injusta e tudo mais. E Sócrates não quis fugir. E isso é um ponto filosófico importante para nós. Por quê? Por que ele não quis fugir? Primeiro, para morrer defendendo as suas próprias ideias, né? Como vários outros pensadores acabaram fazendo ao longo do tempo. Tá, beleza, mas tem outras coisas aí envolvidas, associadas. O quê? Quando a gente pensa que Sócrates pensava no bem da coletividade, e o raciocínio dele foi mais ou menos assim: se eu colocar minha vidinha particular acima das coisas que eu defendi, eu vou estar fazendo como os sofistas dizem para fazer. Eu vou estar defendendo só meu interesse particular. Eu vou morrer em nome das coisas que eu estou defendendo, até para mostrar que isso tudo que está acontecendo aqui está errado. Então eu me sacrifico em prol do bem da coletividade, né? E também, ele era um cara que respeitava as leis. E justamente a acusação que ele fazia aos sofistas é que os sofistas distorciam o conteúdo das leis, distorciam a interpretação das leis, fazendo as leis parecerem dizer o que não diziam, né? Na boca de quem estava utilizando, né? a retórica, né? Enfim. E Sócrates está dizendo, eu vou morrer dentro da lei. Uma cidade tem que ter leis. Ainda que as leis não sejam perfeitas, elas têm que ser respeitadas e obedecidas. E se pela lei da cidade eu tenho que morrer, então eu obedeci as leis a vida toda e vou acabar morrendo assim, de acordo com a lei. Vou levar isso até o final, certo, gente? Então, é uma atitude também filosófica essa dele de não querer fugir. Aí ele toma a sua taça de vinho com veneno, tá? E morre. E essa morte dele tem consequências na filosofia, tá? Que
principalmente a consequência de Platão, a consequência do pensamento de Platão. E a partir daí a gente começa o nosso novo conteúdo, tá? Para vocês olharem o livro, se vocês têm aí digitalizado ou impresso, na página 3 do nosso livro tem algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, eu coloquei uma imagem para vocês no finalzinho aqui da página 3, na segunda coluna, que é um quadro já lá do século XVIII, tá? Um quadro que é 2000 e tantos anos, né? Depois da morte de Sócrates, 2200 anos do Jacques-Louis David, que se chama A Morte de Sócrates. Então, aparece Sócrates ali, com o dedo levantado, recebendo a taça, fazendo seu último discurso, né? Como o Enem cobra de vocês essa competência e habilidades associadas em termos assim de olhar imagens e interpretá-las e tudo mais, é sempre importante que vocês fiquem contemplando um quadro como esse, né? Dê uma espiadinha assim, ou até procurem essa mesma obra referência na internet para olhar na tela de vocês, maior, em cores, né? E olhem, tentem ver os elementos que estão ali, tentem lembrar dessa aula que eu dei para vocês, do que eu falei semana passada e do que eu estou falando hoje, e a partir dessa lembrança olhem para esse quadro e vejam o tipo de associação que vocês conseguem fazer. Certo? Então, isso é bem importante. E logo abaixo ali da imagem começa o nosso conteúdo novo, que é Platão, tá? Que é uma consequência daqui então. Gente, Platão, ele é o principal discípulo de Sócrates, mas ele tem várias diferenças em relação a Sócrates. Não só pelo fato de que ele escrevia, né? De que ele fazia filosofia não só falando oralmente, mas também escrevendo, mas pelo fato de que ele vinha da elite, de uma das famílias mais ricas e mais abastadas de Atenas. E essa posição dele, esse pertencimento de classe dele, vai moldar o pensamento dele de uma maneira bastante visível, tá? Bastante nítida para nós. Platão foi um cara que viveu bastante. Pelo que o livro diz aí, ele nasce em 427 ou 428, tá? Não se tem muita certeza quanto a isso. E morre em 347 ou 348, né? Um ano antes de Cristo. Então ele viveu uma longa vida também. Assim como Sócrates viveu uma longa vida, viveu 70 anos, Platão vive uma longuíssima vida, 80 anos, que para o padrão da época era muita coisa. E justamente por isso Platão acaba conseguindo ter uma produção muito grande, né? Muitos livros, muitas obras. Então, as obras de Platão, como eu disse para vocês, têm a forma de diálogos, tá? Diálogos. Quase todas elas. Quase todas elas. Não todas. Algumas obras de Platão, especialmente mais para o final da vida dele, tem um formato epistolar. Epistolar. O que é epistolar, gurizada? É um estilo de escrita, né? Dá para dizer um estilo até literário. Epistolar tem a ver com carta, né? Como se fossem cartas. O indivíduo escreve uma coisa para ser lida por todo mundo que queira ou que possa ler, mas o tom dele, a maneira de escrever, é como se ele estivesse escrevendo uma carta, né? E depois, muito tempo depois, a Igreja Católica adota muito fortemente esse estilo, e aí a gente tem as epístolas, né, dos indivíduos que vão ser apóstolos e outros que vão ser santificados mais adiante. Quando a gente pensa na colonização do Brasil, e os jesuítas aqui escrevendo também muitas vezes de uma maneira epistolar, né? Mas esse estilo de escrita ele é grego, e Platão aparentemente é quem inicia isso. E mais para o final da vida dele, além de ele fazer essa passagem do diálogo para a epístola, ele também vai dando menos importância para Sócrates. Nas obras finais da vida de Platão, Sócrates às vezes até aparece como um personagem secundário, né? Aparecem outros personagens, aparecem vários personagens, e Sócrates acaba não tendo um lugar tão central. Mas nas principais obras de Platão, então, como a República, que é a sua obra mais conhecida, a gente vai ter dois elementos. A gente vai ter Sócrates como personagem principal e a gente vai ter a forma de diálogo, tá? Então, só umas especificações técnicas assim para vocês entenderem, né? Conseguirem já dar uma visão mais geral sobre a obra dele. Bom, gurizada, eu acho que Platão, o pensamento todo dele se resume em 4 palavrinhas, tá? E eu quero que vocês anotem essas 4 palavrinhas aí. Primeira palavrinha é elitismo, tá? Elitismo. Por quê? Porque ele vinha da elite, né? Para vocês terem ideia, ele era sobrinho de Solon, sobrinho neto de Solon. Lembram da implantação da democracia, dos grandes legisladores? Drácon, né, que criou o código famoso aquele, que também já foi questão de Enem, por que é importante ter leis escritas numa cidade, né? Solon, que criou o voto censitário, o critério censitário de participação, que no padrão da Grécia foi uma boa coisa.
criou o Elieu, né, que é o tribunal popular, onde o próprio Sócrates foi julgado. Solon acabou com a escravidão por dívidas também, então Solon era tio-avô de Platão. Então ele vinha dessa linhagem, uma linhagem que mais antigamente do que isso tinha sido originada naquela espécie de nobreza eupátrida, né, que existia lá em Atenas. Então Platão vinha da alta. Então depois de Solon tem Clístenes, né, só para vocês fazerem esse diálogo com a história da Grécia. Né? Então, e aí depois a gente tem Platão. Então o pensamento dele é elitista, não só no sentido econômico, mas também no sentido intelectual. Platão é um cara que acha que nem todo mundo tem capacidade intelectual para fazer coisas, né? Especialmente para governar, especialmente para a política. Então é por isso que mais tarde na República vai aparecer, caso vocês já tenham estudado alguma vez, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso um pouco mais, a ideia de que o filósofo é que tem que governar, né? Aquela teoria política dele do rei filósofo, segundo a qual só os filósofos são aptos para exercer o poder político, para exercer o governo e coisa e tal, certo? Então isso é elitismo. E do elitismo de Platão, a gente vai ter a nossa segunda palavra que define bem o pensamento dele, que é o antidemocratismo. Claro, né, gente, toda perspectiva elitista na política vai ser uma perspectiva antidemocrática. Né? Platão, como discípulo de Sócrates, foi perseguido também. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ele até se ausenta de Atenas durante um tempo, depois, mais tarde, quando a poeira baixa, ele volta. Né? De certa maneira, ou ele foi ou ele ficou com muito medo de ser, então ele dá um tempo de uma década, assim, fora de Atenas, logo depois que Sócrates morre. Daqui a pouquinho a gente vai voltar sobre isso. Tá? Então, antidemocratismo, gurizada, é uma postura derivada do elitismo, né? Então, toda postura elitista na política é uma postura antidemocrática, porque quando a gente acredita que há uma elite, seja uma elite econômica, seja uma elite intelectual, seja uma elite de atletas, né? Quando a gente tem as Olimpíadas, a gente tem uma elite de atletas, gente que atingiu o índice olímpico, aquela coisa toda, a gente está falando da crença na existência de um grupo seleto, de um grupo diferenciado, de um grupo que é muito melhor do que a média, de um grupo que é muito melhor do que a maioria das pessoas. Inclusive, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. E se vocês quiserem anotar, isso é muito importante também. Tudo se relaciona com tudo, né? Acho que preparação para o Enem tem que ser mais ou menos assim. No século XX, no começo do século XX, já dentro da sociologia que estava se desenvolvendo, já dentro da ciência política, né, que estava desenvolvida na época, nós tivemos o surgimento, isso é século XX, tá? 1910, 1920, por aí. Na Itália, nós tivemos o desenvolvimento da chamada teoria das elites, tá? Na sociologia política ou na ciência política. E aí a gente teve alguns pensadores importantes da teoria das elites, por exemplo, Vilfredo Pareto, que eu estou colocando para vocês aqui, e um outro chamado Gaetano Mosca. Era Mosca mesmo, tá? O sobrenome do cara. Não é zoeira, não. Né? Pareto e Mosca. Então, século XX, Itália, né? Teoria das elites. E esses caras defendiam, dentro do pensamento social da época, que deveria ter uma elite no poder, uma elite dirigente, que o povão não estava apto a governar. Então, é um pensamento bem antidemocrático. E desse pensamento sociológico, né, da Itália da época, é que se derivou boa parte da sustentação intelectual do fascismo. Então, quando a gente pensa em Mussolini chegando ao poder, ele é apoiado intelectualmente por Pareto, por Mosca, né? Na Alemanha vai acontecer a mesma coisa. Nós temos filósofos na Alemanha que apoiaram abertamente o nazismo, dizendo então que é preciso ter uma liderança forte, que o povo todo não pode estar no poder, exercendo poder, que não dá para isso, né? É o próprio caso do Heidegger, né? Que é um filósofo importante, considerado para muitos aí um dos precursores do existencialismo do século XX, e no entanto ele foi grande apreciador do nazismo, né? Viveu a época e aprovou e deu apoio intelectual, né, para o regime nazista. Quando a gente fala de Hans Freyer, né, que é um outro sociólogo alemão da década de 20, 30, que apoiou intelectualmente o nazismo. Então, gente, uma coisa bem importante para vocês, os filósofos, de um modo geral, são antidemocráticos. Tá? Acho que é uma reflexão bem importante para se fazer. Quando a gente olha para a história da filosofia, a gente vai encontrar muito raramente filósofos que defendem a democracia, que defendem um regime mais aberto. Até mesmo Thomas More, lá na sua obra Utopia, que é de 1516, que é uma obra do Renascimento, não defende uma democracia tão aberta assim.
Thomas More é contra o absolutismo, mas na utopia, no país ideal que ele descreve, o governo não vai ser feito por todo mundo. O governo vai ser feito por um conselho de idosos, sábios, de anciãos, assim. Vai ser uma espécie de gerontocracia, como tinha em Esparta, né? Então, são raros. Aí vocês podem perguntar, senhor, mas quais são então os raros filósofos que defendem a democracia? Do que vocês têm que saber, a gente tem um iluminista, que é Rousseau, que defende um modelo absolutamente democrático, tá? E a gente tem Alexis de Tocqueville, que é um cara que a gente vai falar mais adiante, que vocês têm no livro, no capítulo que fala sobre política, né? Alexis de Tocqueville, que é um cara que viveu na França ali do século XIX, no pós-Revolução Francesa, mais ou menos na mesma época do Augusto Comte, né? Que é o criador da sociologia. Então, Rousseau, Tocqueville são filósofos defensores da democracia, mas são raros esses casos. Em geral, os filósofos acham que fazem parte de uma elite intelectual e que tem uma elite intelectual e que essa elite intelectual é que deve governar. Então, esse é o caso de Platão. Então, a gente tem as palavrinhas que definem bem o pensamento dele. Elitismo, né, andando de braços dados com o antidemocratismo. Então, do ponto de vista político, é isso que a gente diz, tá? Estou colocando de novo aqui para vocês. A terceira das 4 palavras, gurizada, é o dualismo. Se vocês entenderem bem a inserção dessa palavra no pensamento de Platão, vocês entenderam muito bem o pensamento dele. Vale lembrar, né, para quem já estudou um pouquinho isso, que Platão dizia que a realidade, que o universo estava dividido em 2 partes. Existe o mundo sensível, concreto, mutável, imperfeito, que é o mundo que nós acessamos pelos sentidos, que é o mundo material, que é o mundo empírico, e existe também o chamado mundo das ideias, segundo ele, né? O mundo das ideias, que é o mundo do pensamento verdadeiro, das ideias puras, que é um mundo completamente abstrato, que a gente só alcança pelo intelecto, que ele até faz a metáfora da alegoria da caverna, né? Então, o lado de dentro da caverna é o mundo sensível, é o mundo falso, as sombras que os prisioneiros veem são as impressões dos sentidos, que são sempre distorcidas e equivocadas, e o lado de fora da caverna seria o mundo das ideias, das verdades puras e absolutas, dos conceitos puros, eternos, infinitos e imutáveis, né? Então, dualismo. Todo pensamento de Platão é um pensamento dualista, né? Então, ele divide a realidade em 2 níveis, um menos perfeito e o outro mais perfeito, né? Um falso e outro verdadeiro, um que não pode gerar conhecimento e o outro que pode gerar conhecimento. Tá? Então, dualismo é importante. Claro que a gente vai voltar a esses pontos também agora e também na aula que vem, tá? Mas é só para vocês já terem uma ideia, né? Porque muita gente já viu esse conteúdo na escola e a gente tem que começar, às vezes, refrescando a memória. E, principalmente, tá? Idealismo. É a 4ª palavrinha associada ao pensamento de Platão. Idealismo. Por quê? Justamente ele acha que o pensamento é mais importante do que a concretude. Ele acha que o mundo das ideias, que o mundo das ideias abstratas, dos conceitos puros, é mais válido do que o mundo concreto, do que o mundo sensível. Ele acha que o conhecimento verdadeiro vai vir do pensamento e não dos sentidos, né? Então vai vir da ideia e não da experiência concreta, sensorial. Então isso é super importante para a gente pensar também. Então, vou colocar as 4 palavrinhas aqui juntas de novo para vocês não se perderem, tá? Então, elitismo, tá? Elitismo. Antidemocratismo, dualismo e idealismo. Então, dominando essas 4 palavras, você já tem uma boa síntese do pensamento de Platão, certo? Então, gente, idealismo, né? Vocês já ouviram aquela expressão assim, amor platônico, né? Então, quem é que tem um amor platônico? É uma expressão que acabou entrando para o senso comum, que a gente utiliza muito assim no cotidiano, a gente fala, né, até hoje, entra para a nossa cultura como uma expressão muito usual. E o que é o amor platônico? É justamente o amor que não existe concretamente, né, que não tem contato físico, é o amor que não se consuma numa linguagem machadiana, assim, o amor que não tem abraço, não tem beijo. A pessoa que tu ama platonicamente, ela nem sabe que tu tem esse sentimento por ela, ou às vezes ela nem sabe que tu existe, né? Então tem gente aí que se apaixona na infância, na adolescência por alguma celebridade, por, sei lá, né? Ou se apaixona por alguém com quem convive, mas nunca fala, nunca revela esse sentimento. Então fica uma coisa só contemplativa, como se diz. É um tipo de amor que só acontece dentro da cabeça de quem ama. Então, por isso que se chama platônico, porque para Platão o conhecimento só pode acontecer dentro da cabeça daquele que conhece.
né? A relação de conhecimento ela é puramente mental, abstrata, né? Ela é puramente ideal. Então é por isso que a gente tem essa expressão, tá? Para quem já ouviu, agora a gente está dando um significado mais específico para ela e buscando a origem, tá? Agora, sobre a pergunta que fizeram antes, Platão foi perseguido, ele ficou com medo, no mínimo ele ficou com medo dessa perseguição. Uma outra coisa importante para vocês saberem, tá? Nesse sentido, a principal influência sobre Platão é Sócrates. Evidentemente, vai ser muito, muito forte a influência de Sócrates na vida dele, vocês sabem bem, e até mesmo o antidemocratismo de Platão aumenta com a morte de Sócrates, certo? Porque ele já não gostava da democracia porque ele era um cara elitista, né? Ele é um cara que, apesar de ser sobrinho neto de Solon, que é um dos efetivadores da democracia, Platão já tem uma visão mais elitista, né? E como ele já não gosta da democracia, ele vai passar a gostar menos ainda quando, dentro do regime democrático, Sócrates acaba sendo condenado, né? Acaba sendo condenado por maioria. Então, Platão acaba pensando, o regime democrático não presta, porque o homem mais sábio de todos foi condenado por uma multidão de estúpidos, né? E muitas vezes realmente pode acontecer no regime democrático de a maioria também errar. Então a gente hoje em dia valoriza a democracia. Nós que somos um país de pouca tradição democrática, aqui no Brasil, por exemplo, né, que saímos há 30 e poucos anos só de uma ditadura, mais uma, né, dentre as que tivemos aí na história. Né? Então a gente fala democracia e a gente sacraliza muito isso de a decisão da maioria, se a maioria decidiu, beleza, é assim que tem que ser. Eu também acho, gente, né? Também aprecio a democracia e tal, mas a gente tem que mergulhar um pouco mais a fundo nisso e entender que a maioria, quando faz uma escolha, também pode errar. Principalmente quando essa maioria está manipulada ou quando essa maioria é ignorante, o que é a mesma coisa, né? Para ser manipulado, a gente tem que ignorar determinadas coisas. Então, vamos lembrar que Hitler foi eleito pelo parlamento alemão em 1933 com unanimidade, ou quase unanimidade. Vamos lembrar de quantas escolhas erradas, né, já foram feitas aí em países que têm regime democrático, de colocar alguém no poder incapacitado para governar, ou colocar alguém corrupto, o que é também a mesma coisa. Enfim, né, a maioria também erra. Então, eu acho que essa crítica de Platão, embora a gente não deva abraçá-la completamente e nos tornarmos antidemocráticos, a gente pode pensar que para fazer a democracia melhorar, não é só uma questão de a maioria decide, é uma questão também de educar politicamente a maioria, né? De fazer com que a maioria, que cada cidadão, cidadã, cada pessoa que participa do processo tenha clareza quanto a importância, né, dos direitos políticos. Então, é uma outra discussão que dá para a gente fazer. Mas o fato é que Platão é muito influenciado por Sócrates e quando vê Sócrates ser condenado dentro de um regime democrático, abomina mais ainda a democracia. E aí Platão vai sair de Atenas. Quando Sócrates é executado, Platão tem mais ou menos 30 anos de idade, está beirando ali os 30 anos, e como ele é um cara que tem dinheiro, tem bala na agulha, ele vai dar um tempo de Atenas, porque ele pensa assim, estão condenando Sócrates, e eu que sou o principal seguidor dele, daqui a pouco vai sobrar para mim. Então eu vou sair fora. E ele vai fazer uma longa viagem pelo mundo grego, pelas cidades-estados, ele vai percorrer muitas delas, ele vai ficar 10 anos viajando. Então, mais ou menos dos 30 aos 40 anos de idade, ele viaja incessantemente, né, parando um tempo em cada cidade. Em Siracusa, por exemplo, ele chegou até a ser assessor político do tirano chamado Dion, né, que governava Siracusa, se desentendeu com ele, foi preso, foi vendido como escravo. Então, tudo isso está na biografia de Platão. Tá? E nessa longa viagem, gente, quem é que não gostaria aí, né, de passar dos 30 aos 40 anos só viajando pelo mundo, conhecendo lugares, né, vivenciando experiências? Então, é uma coisa que Platão pôde fazer. E essa viagem, para ele, foi uma viagem muito enriquecedora, porque indo de cidade em cidade, de cidade-estado em cidade-estado, ele aprendeu o pensamento pré-socrático. Tá? Então, isso é muito importante para se pensar aqui. Ele aprendeu o pensamento pré-socrático. Os pré-socráticos já tinham morrido, mas seus seguidores continuavam desenvolvendo suas ideias. Então, por exemplo, quando Platão passou pela Península Itálica, ele encontrou pitagóricos, né? Ele encontrou pitagóricos, seguidores de Pitágoras, muitas gerações depois da morte de Pitágoras, ainda desenvolvendo matemática. Então, gravem isso que é muito importante. Platão é um grande matemático.
E ele se torna um grande matemático justamente por ter Pitágoras como uma outra grande influência sobre si. Então, a visão de Platão, a visão dele como um formalista, né, é a visão de um matemático, de um geômetra ou alguma coisa assim. Então, ele apreciava muito, justamente porque, como ele achava que o conhecimento vinha do pensamento puro, abstrato, ele também achava que a matemática nos ajuda, e a geometria também nos ajuda, a fazer um descolamento da realidade, né? Porque a geometria, por exemplo, me obriga a trabalhar com formas puras. Eu concebo formas, né, como a forma do círculo, como a forma de um quadrado. São formas que até estão na realidade, nos objetos que a gente vê, mas a gente acaba abstraindo a forma circular e conseguindo enxergá-la em muitos objetos, né? Então isso é bastante importante, fazer esse descolamento do mundo sensível. A matemática e a geometria tendem a nos ajudar a fazer a passagem do mundo sensível para o mundo das ideias, segundo ele. Tá? Outra influência bem importante que vai ter... Mas Rousseau sofre influência de Platão e Aristóteles, porque Rousseau também era da elite. Não, Rousseau não era. Rousseau não era. Rousseau, inclusive, é o mais pobre dos pensadores iluministas, né? Ele é filho de um relojoeiro humilde. Ele nasce em Genebra, na Suíça. Rousseau tem uma história interessante. Na verdade, a família de Rousseau era uma família de origem francesa, mas eles eram protestantes, huguenotes, né? Que é uma forma de protestantismo, e acaba sendo expulsa, a família de Rousseau, antes dele nascer, acaba sendo expulsa, tendo que deixar a França, né, por perseguição religiosa, pelos católicos, e se abriga na Suíça. E Rousseau acaba nascendo em Genebra, na Suíça, e quando ele tem 18 anos de idade, ele resolve se mudar para Paris e tal, mas vive lá com muita dificuldade. Ele se prostitui, ele chega a ser michê, chega a ser gigolô em Paris, né? Então, quando se diz assim, o pai de Rousseau era um relojoeiro, Rousseau vinha da pequena burguesia. Mas pequena burguesia tem um significado mais específico ali. Significava no máximo o que hoje nós chamamos assim de uma classe média, remediada, tá? Então, justamente isso. Enquanto Montesquieu era um iluminista que vinha da nobreza, era um barão, enquanto Voltaire era um iluminista que vinha da alta burguesia francesa, que era um cara que tinha muitas posses, né, muito dinheiro, o Rousseau era o mais humilde de todos. E justamente as ideias de Rousseau vão ser as ideias mais populares, né, de mais incorporação das massas dentro do processo político lá no pensamento iluminista. Tanto é verdade, gente, que vocês conseguem enxergar uma coisa bem interessante aí. Olha só, ontem foi Tiradentes, 21 de abril, e isso remete a gente para a Inconfidência Mineira, certo? Quando a gente pensa na Inconfidência Mineira, 1789, né, está acontecendo ali junto com a Revolução Francesa, a gente está pensando num movimento de elite, influenciado por ideias iluministas, né? Mas quais ideias iluministas? A Inconfidência Mineira é influenciada por Voltaire. Então são pensamentos republicanos de alta burguesia, né, de defender o interesse da classe mais alta, que justamente está ali compondo a parcela majoritária daquilo que a gente chama de grupo de inconfidentes. Quando a gente olha 9 anos depois, acontece em 1798 a Conjuração Baiana, ou dos alfaiates, né, lá em Salvador e arredores. A gente vai ver que é um movimento também influenciado por ideias iluministas, mas é um movimento bem popular, e por isso acaba sendo conhecido também como dos alfaiates, né, trabalhadores livres, pobres, assim, e é um movimento influenciado por ideias iluministas de Rousseau, justamente por ter esse caráter mais popular. Então, de incorporação da massa, né? A gente pensa em Voltaire, alta burguesia, um pensamento mais libertário, mas mais libertário no sentido da burguesia, da elite, né, econômica, que quer ter o privilégio de poder também governar, além de ter os bens, né, de produção. E quando a gente pensa em Rousseau, a gente está pensando num filósofo que já está pensando em incorporação das massas, que fala em vontade geral do povo, que fala que tem que haver uma soberania coletiva sendo exercida, e por isso Rousseau é também considerado um dos precursores do anarquismo. Para muita gente ele também acaba sendo, para outros do socialismo, para outros ele é precursor do romantismo, para outros ele é precursor da pedagogia moderna. Então, Rousseau tem muita coisa, tá? Mas a origem dele é a mais pobre entre os iluministas, tá? Ele é o mais humilde daquele grupo. Bom, só para a gente fechar, tá, gente? E que nosso tempo aqui já está estourando, e aí a gente continua com Platão na próxima aula, beleza? E aí nessa viagem também Platão acaba tomando conhecimento, claro que os caras já tinham morrido, mas do pensamento de Heráclito e também do pensamento de Parmênides, né? E tanto o pensamento de Heráclito quanto o pensamento de Parmênides vão influenciar as ideias de Platão, a filosofia dele. Ah, mas como assim, senhor? Heráclito e Parmênides não tinham pensamentos opostos? Mas é justamente isso que Platão vai tentar fazer, conciliar os dois, né?
Heráclito dizia, tudo muda, lembram disso? Ninguém pode se banhar duas vezes no mesmo rio. A realidade está marcada pelo quê? Pela mudança constante, pelo movimento, pela mutabilidade. Enquanto Parmênides dizia o contrário, nada muda, toda mudança é uma ilusão dos sentidos. Então, essa premissa de Platão, de que os sentidos não dão conhecimento verdadeiro, só o pensamento puro pode dar, ele tira de Parmênides. Quando Platão divide a realidade em mundo sensível e mundo das ideias, ele está tentando juntar Heráclito com Parmênides. Ele está tentando dar razão para os dois, dizendo assim, olha, Heráclito estava certo ao dizer que tudo muda, só que ele estava falando do mundo sensível. Ele não estava falando do todo, do real como uma coisa completa, né, total. E quando Parmênides dizia que nada muda, que toda mudança é uma ilusão, ele também não falava da realidade como um todo, ele estava falando do mundo das ideias, entendido? Então, quais são as principais influências sobre Platão? Vamos fazer assim uma grande síntese e aí eu fecho, tá? As 4 principais palavrinhas, então, para entender o pensamento de Platão são elitismo, antidemocratismo, dualismo e idealismo, como eu coloquei aí, tá? E as 4 principais influências filosóficas sobre Platão são Sócrates, evidentemente, no sentido do pensamento humanístico e tudo mais, Pitágoras, Heráclito e Parmênides, tá? Então, depois ele volta para Atenas, mais ou menos com 40 anos de idade, e vai viver a segunda metade da sua vida lá. Então ele morre com cerca de 80 anos, e quando ele volta para Atenas, ele vai querer dar continuidade ao trabalho de Sócrates, mas não assim em praça pública chamando jovens para conversar. Ele vai fundar uma escola, né, que se chama Academia. Então, Academia de Platão, que é uma outra palavra que entra muito no vocabulário da gente. O mundo acadêmico, a gente fala, né? A produção acadêmica, a vida acadêmica, porque a Academia de Platão foi a primeira instituição parecida com aquilo que a gente vai chamar depois de faculdade, de universidade, de uma instituição assim de ensino superior, de estudos superiores, mais aprofundados, mais elevados, tá? E por que se chama academia? Aí na próxima aula a gente vê. Tá bom, gurizada? Foi um prazer estar com vocês aí. Vão encaminhando as dúvidas, se vocês quiserem ou puderem. Dê uma espiadinha no livro de vocês ali na página 3, na página 4. Vão resolvendo questões que vocês encontrem por ali, que isso também é bastante importante, tá bom? Beleza? Então tá, gurizada. Valeu, uma boa semana para vocês. Se cuidem aí. Tchau, tchau.